Bom dia a todos. Que nosso Mestre Jesus possa nos envolver nessa manhã, que a gente possa encontrar paz e serenidade para as nossas dificuldades e que nessa manhã de palestra a gente possa encontrar temas de reflexão para a nossa vida. A gente vai fazer a preparação do ambiente lendo a página do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel Chico, com o tema Três Imperativos. É baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9, que diz assim: E eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí o Emmanuel tece o seguinte comentário para nossa reflexão. Ele diz assim: pede, buscai, batei. Estes três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitiva. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pede, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho, em todos os tempos. E aí? Nós somos esses aprendizes do Evangelho?
a gente sabe fazer essa diferenciação, a gente sabe fazer essas 3 distinções aqui: pedir, buscar e bater. A gente já compreende que somos espíritos e que a vida no corpo é uma oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento, porque é isso que ele está colocando aqui, ó. Quando ele diz no segundo parágrafo aqui, o emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, ele está colocando justamente isso. Essa oportunidade que a gente tem de viver uma experiência na carne, porque todos nós, espíritos, para nos desenvolvermos, precisamos da união com a matéria. A gente aprender aos poucos. E as transformações só acontecem à medida que a gente vai vivenciando experiências. Então é preciso viver as experiências, mas é preciso que a gente se atenha. A gente já aprendeu na doutrina que nós temos a necessidade de várias encarnações para nos aperfeiçoarmos, e temos a necessidade de vencermos a influência da matéria. Então é preciso que a gente não se perca nas ilusões, nas viciações, na influência da matéria. É preciso que a gente resista, e para isso é preciso que a gente imprima nossa vontade, é preciso que a gente se esforce para vencer isso, e é preciso que a gente lute para relembrar que nós temos na nossa consciência as leis de Deus e aplicá-la na nossa vida para que a gente avance mais rapidamente e saia dessa zona de sofrimento, dessa zona em que a gente ainda não tem total consciência de nós mesmos. Nós despertamos aos poucos, à medida que vamos nos desenvolvendo. E é isso que a mensagem coloca aqui. E, acima de tudo, a necessidade da gente buscar a comunhão com Deus e com os espíritos mais elevados que estão sempre nos orientando. E essa comunhão se dá através da oração. Então é preciso que a gente busque, é preciso que a gente ore, é preciso que a gente aprenda a refletir, a usar a nossa inteligência para discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, e os conceitos da vida imortal, porque muitas das vezes a gente fica preso às necessidades do corpo e esquece da imortalidade da alma, e acaba perdendo a oportunidade da experiência, tendo que repetir de novo. A lição é a lição 109. Quem quiser pode voltar à página do livro, reler com calma e refletir. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celeste nesse momento, uma união de pensamento, nos desligar das nossas aflições e responsabilidades da vida do mundo, buscar essa comunhão com o Pai, na certeza de que Ele nos ampara, nos assiste, e para que a gente possa aproveitar melhor essa manhã de palestra e de esclarecimento sobre nós. Pai de infinito amor e misericórdia, te agradecemos o dom da vida, te agradecendo por mais esse amanhecer, por mais essa oportunidade de interação com os nossos semelhantes, pela luz do dia que brilha sobre nós. Senhor, ainda que às vezes a gente não perceba, e ainda que às vezes a gente se perca dentro das nossas preocupações imediatas, Tu sempre nos assiste, Tu sempre estás conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Não nos deixe desanimar. Que a Tua misericórdia nos alcance, que os espíritos amigos nos envolvam e nos fortaleçam para que a gente não desfaleça diante das nossas aflições. Abençoa, Senhor, essa manhã. Abençoa, Senhor, o amigo que hoje
vai trazer para a gente a sua mensagem, que possamos meditar nela, que ele possa ser assistido e amparado pelos mentores amigos, pelo mentor da nossa casa. Assim, Senhor, em teu nome, em nome do Mestre Jesus, que possamos dar por abertas as atividades da casa e que a tua misericórdia possa envolver a todos nós e que a gente não esqueça, Senhor, daqueles que sofrem em situações de miserabilidade e de sofrimento atroz, imposto, Senhor, por aqueles que ainda se comprazem no orgulho e no egoísmo. Tem piedade, Senhor. Muito obrigado. A palavra está com o nosso irmão Alberto, que vai falar das causas atuais das aflições. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Que os mentores e os mentores da casa possam nos intuir, né? E que a gente consiga fazer as nossas reflexões ao final do nosso estudo. Então, a proposta hoje é de falar das causas atuais das aflições, está no capítulo 15 do Evangelho segundo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O orador, na verdade, não seria esse tema, seria o Feijolo, mas por conta de compromisso ele pediu para substituir na agenda. Então, eu acho que está bem em pauta, né? Hoje a gente vive em um cenário, né, principalmente do Brasil, das suas polarização da política, violência, né? A gente em contato com algumas pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar em outra cidade no Rio de Janeiro, e as pessoas acham que o interior é tranquilo, né? Então a gente ainda se preocupa em sair de casa se a gente vai conseguir retornar. Então isso também nos aflige, né? Que a violência ainda está em pauta, a gente ainda tem precariedade na saúde, a gente tem dificuldades econômicas, sociais, que dividem bastante e, de alguma forma, né, quem de nós aqui já não teve contato ou já passou por momentos de grande dificuldade, seja da ordem de dor moral ou a dor mesmo física, né, que não teve algum familiar adoecido ou alguém desempregado por um longo período, que teve muita dificuldade. Isso causa muita aflição. E a gente vai a gente vai tentar desenvolver o tema e fazer uma ideia inicial do que leva à aflição, para a gente fazer as nossas conclusões, as nossas reflexões. Então vamos lá. E aí a gente não precisa, naturalmente que a gente não pode imaginar que a nossa vida não está regida sobre o império de alguém muito superior, né? Então, Deus comanda tudo e através dos seus prepostos ele envia os seus emissários para que nos auxilie, né? O Livro dos Espíritos nos traz isso, o Evangelho também, sobre os espíritos superiores, né? Jesus, o Espírito Cristo que comanda a Terra e sempre nos auxiliando. Mas quais seriam esses atributos de Deus, né? Então, eterno, imutável, imaterial, único e onipotente. A gente não precisa dizer que ele nunca vai se equivocar, nunca erra, ele já existia anteriormente, ele não foi criado, ele já existia. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre, né, o que é Deus, né? E aí o clássico, né, o que é Deus, Altamir? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E então, Deus nos cria simples e ignorantes, né? E a gente vai caminhando. É um princípio do Espiritismo que que a gente é imortal vivendo experiências. Então, existe um comando, né, regendo tudo isso e os outros comandando, e a gente aqui ainda, esses espíritos imperfeitos, caminhando ainda aqui, espíritos de terceira ordem, com muita dificuldade. Então, isso que a gente vai desenvolver aqui, que a gente vai fazer uma ideia. E aí, a gente tem livre-arbítrio?
o que o livro dos Espíritos vem nos trazer sobre o livre-arbítrio? Será que a gente tem realmente livre-arbítrio? Que a gente tem permissão para fazer tudo o que a gente quer? Será que a gente nasce e pode fazer tudo que dá na nossa cabeça? O que vocês acham? E aí na questão 843, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Tem? Sim, né? O que ele diz? Pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então a gente não é máquina. A gente é capaz de... A gente consegue discernir, só que a gente... a mãe que diz para o filho, não bota a mão na tomada, vai tomar choque. Eu falo uma, falo duas. Ele vai e coloca o dedo na tomada. Ele pode exercer essa vontade dele e se equivocar, não é? E aí, do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento? A liberdade de agir, desde que há vontade de fazer, é o que eu estou dizendo. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, você vai fazer. Mas isso vai ter as suas consequências. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui, dessas causas das aflições. E sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo. E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Ele fala, é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria. A matéria, quando a gente está encarcerado nesse corpo aqui, a matéria naturalmente exerce influência. Se eu nasci num país desenvolvido, eu tenho acesso a uma série de coisas coisas que podem me desviar, claro que eu vou que isso vai existir, que a influência vai exercer sobre a matéria, que pode embaraçar-lhes as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente, porém o instrumento não dá faculdade. Então a gente ainda vive num mundo, aqui esse mundo de prova e expiação é um mundo ainda muito material dentro das ordens de mundos que existem, né? Então a gente ainda é muito material, muito apegado à matéria. A gente ainda não consegue se desvencilhar disso. É fato que se você vem com uma programação para viver uma certa condição, ainda se você tivesse que viver de alguma forma em um lugar que você fosse pobre, se você tivesse facilidade de juntar dinheiro ou de uma forma fazer com que o dinheiro lhe trouxesse benefício, naturalmente que você iria se perder nesse caminho. Mas isso que a gente vai construir aqui. E a gente não pode também deixar de falar, né, da progressão dos espíritos, né, sabedores que nós somos, espíritos o mundo de prova e expiação, dentro da ordem de espíritos, de primeira, de segunda, de terceira ordem, sabendo que aqui é um mundo de prova e expiação. Naturalmente que a gente é espírito ainda de terceira ordem, né, com as suas nuances. Nós não estamos no mesmo... nós somos criados simples e ignorantes nessa caminhada de evolução. Porém, alguns já conseguiram avançar alguns degraus. Com algumas exceções, a gente vai ter espíritos de segunda ordem, né? Espíritos mais elevados. Mas, de uma forma geral, a Terra o que a gente tem aqui, na sua grande maioria, a Terra é espírito de terceira ordem. E aí, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos espíritos que se melhoram? O que vocês acham? Os espíritos melhoram? Melhoram, não é? Melhoram. Se você analisar aí algumas pessoas ao longo da sua jornada, né, alguns vão viver 40, 50, 60, 70, 80, e aí quando você olha esse indivíduo, tem pessoas que entendem que precisam ser melhores em muitas questões, moral, intelectual, vai buscar, vai estudar, e chega um momento que ele tem dificuldade, ele vai buscar estudar porque precisa dar uma vida um pouco melhor para os seus familiares. Então ele evolui. Então ninguém... O que ele diz? O que os espíritos dizem?
são os mesmos espíritos que se melhoram e melhorando, passam uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, naturalmente, que essa é a melhor experiência que a gente está vivendo, né? Porque se a gente olha para dentro de nós, faz uma reflexão, naturalmente que essa vida que a gente, se a gente entende que a gente tem muita dificuldade e ainda, imagina em vidas anteriores, o que a gente já não fez, né? E haverá espíritos que conservam eternamente nas ordens inferiores? O que vocês acham? Acho que não, né? Então, o que ele diz? Não, todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Claro que não. Então, ele vai fornecer as condições para que ele dê esse passo à frente, que ele caminhe. Não é isso? Então, se a gente está na escola e a gente tem dificuldade e a gente não passou de ano, vai chegar um momento que aquela turma que a gente estava, ela já se adiantou e a gente precisa ir para outro lugar para continuar os nossos estudos. Mas a escola vai estar sempre aberta. Se a gente quer aprender ou não, aí é outra questão. E aí vai chegar um momento que a gente vai precisar, que a gente vai entender que a gente precisa evoluir. E aí a gente também tem aquilo que é do espírito, né? Que é aquilo que é o dom. Tem gente que nasce com uma grande capacidade intelectual, tem uns que nascem com um corpo imperfeito, e tem outros que já nascem com uma grande capacidade para determinadas áreas, não é? Tem gente que nasceu para música, outros para ciências exatas, outros, enfim. E a gente também recebe, quando a gente reencarnou, a gente recebe um corpo, né? Na sua grande maioria, perfeito. Isso não é um dom? Isso não é um dom? Não é que Deus nos permite para vivenciar uma experiência? Não é um... E o que o Livro dos Espíritos vai trazer para a gente? Na questão 218. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas experiências, nas existências anteriores? O que ele vai dizer? Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. Então, às vezes, a gente tem uma facilidade para algumas áreas e outra dificuldade em outra. Será que isso é o que ele está querendo dizer? Que vem já, né? É claro que a gente não, quando a gente reencarna, essa cortina, esse véu se fecha, a gente não vai lembrar perfeitamente disso. Mas a gente tem uma propensão para algumas coisas são mais, a gente é mais familiarizado. E na 219, qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que sem estudo prévio parece ter intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc. Ele vai dizer, lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual a ela mesma não tem consciência, de onde queres que elas venham. Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque vestimento. Então a gente está em vidas sucessivas, aprendendo, caminhando. Em algumas áreas a gente já desenvolveu bastante, e outras a gente ainda tem alguma dificuldade. Mas a gente está caminhando e aprendendo. Sim. E a gente pode também falar das provas e expiações, né? Será que nós estamos livres, estando no mundo ainda de provas e expiações, a gente está livre de provas e expiações? Não, né? Eu acho que isso é um consenso, que a gente ainda está vivendo muitas dificuldades. E essas dificuldades, elas não são apresentadas para que a gente caminhe, né? Se Deus é misericordioso, soberanamente bom e justo, Ele vai nos apresentar algo para que a gente caminhe, para a gente poder evoluir nessa existência. E aí na questão 119 do Livro dos Espíritos, ele nos traz... Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? O que vocês acham? Seria justo isso? Não, né? Então ele diz para a gente, se Deus os houvesse criados perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta?
Ademais, a desigualdade entre eles existente é necessária a sua personalidade. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, naturalmente que eu já encarnei no Brasil, eu já encarnei na Europa, já encarnei na Ásia e estou vivendo essas experiências. Você imagina se eu encarnasse eternamente num país mais desenvolvido economicamente, estável socialmente, será que eu teria grande aprendizado lá? Creio que não, né? Se eu nascesse sempre com um corpo perfeito, e aí então Deus seria injusto. Se a gente falou no primeiro momento que Deus é soberanamente bom e justo, e que Ele não se equivoca nunca, Ele seria um contrassenso, né? Então, eu queria estar dizendo que as provas são necessárias ainda nesse mundo que a gente vive. Todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? O que vocês acham? Eles passam pela feira do mal? Nem todos. O mal, então, ele perguntou anteriormente se o mal era algo inerente do espírito. Então, o que ele vai dizer para a gente? Feira do mal? Pela feira do mal, não. Pela feira da ignorância. Tem um espírito que se comunica lá com Kardec, que está descrito na Revista Espírito, acho que é na primeira ou na segunda, que ele diz que ele assaltava e matava. E aí ele chegou lá e Kardec perguntou por que ele fazia. Ele foi trazido uma mensagem, enfim, explicado a ele sobre o amor de Jesus. E aí, tempos depois, ele deu uma outra comunicação. Ele, naquele momento, ele fazia aquilo porque ele era ignorante, ele tinha entendido. Então, ele estava pedindo uma oportunidade para reencarnar, porque da próxima vez ele não ia fazer. Então, o espírito das primeiras ordens, o espírito primitivo, ele é ignorante. Ele faz as coisas mais pela ignorância do que porque a natureza, ninguém nasceu com a natureza do mal. O mal, ele é a não visão do bem. E a gente escolhe as provas? A gente escolhe prova? E a gente está livre de prova? Naturalmente que não, né? A prova é inerente, como a gente viu, né? Então, 335. Livro dos Espíritos também. Cabe ao Espírito a escolha do corpo em que encarna ou somente do gênero de vida que ele sirva de prova? O que vocês acham? Cabe ao Espírito a escolha do corpo que vai encarnar? E aí o que ele vai dizer? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão, para o Espírito, provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que delas lhe advêm. A escolha, porém, nem sempre depende dele, mas isso não obsta que peça que seu corpo seja tal ou qual. Então, naturalmente, os espíritos mais elevados, que estão aqui, os que precisam reencarnar, mas tem alguma já evolução moral e intelectual, ele vai participar muito mais ativamente da escolha das provas e desse corpo do que aquele que ainda está na dificuldade e vai ser trazido para ele, através da misericórdia divina, para que ele receba tudo aquilo que ele precisa para o seu aprendizado. Né? Se eu já sair um pouco dessa ignorância e entendo que para mim executar um bom serviço e auxiliar aquele que está na caminhada comigo, então se a gente está num grupo de pessoas, num ambiente social, e eu exerço de alguma forma uma influência, será que esse espírito também não foi trazido para também dar avançar um pouquinho no auxílio desses irmãos? Então, a escolha das provas, você pode participar ativamente ou, dependendo da sua condição, os bons espíritos vão te dizer a forma como que seria o mais indicado para você. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? O que vocês acham? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, assim, você precisa... A verdadeira vida do espírito é a vida espiritual. Mas se você não viver a experiência da carne, você nunca vai saber se o que você estudou, o que você buscou lá, que você já chegou ao entendimento, se você realmente, se aquilo isso já é seu, se você já aprendeu.
E na 339, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante a que experimenta ao desencarnar. O que vocês acham? Sim, né? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, ele entra nela. Então, meus irmãos, não existe uma vida que não seja, que ninguém vai passar por uma encarnação que não encontre dificuldade. Todos nós vamos encontrar dificuldades. Agora, aqueles que já entenderam a mensagem, eles estão um passo à frente, né? Eles já estão, eles conseguem entender um pouco melhor que todas essas dificuldades são do aprendizado. E aí a gente vai entrar, agora que a gente já construiu uma ideia acerca dessa encarnação, e a gente vai entender um pouquinho essas causas atuais das aflições. A gente entendeu que existe um Deus misericordioso, controlando e tomando conta de tudo, mas que nos dá liberdade para a gente agir da forma que a gente quiser, certo? Não é isso? E os bons espíritos estão aqui para nos influenciar, mas naturalmente que o livre-arbítrio nos permite fazer nossas escolhas. Todos nós temos mentores, certo? E quando a gente tapa os ouvidos e não quer mais ouvir, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar insistindo? Não. Ele espera até você voltar para o caminho que é o caminho certo, o caminho do bem, né? E aí a gente às vezes encontra facilidade, algumas coisas que não seriam bons para essa nossa existência, a gente vai por aquele caminho. E a gente vai entender um pouquinho disso aqui nessas causas atuais das aflições. E aí ele fala no Evangelho segundo, lá no capítulo 5, no item 4. De duas espécies são as vicissitudes, ou se preferirem, promano de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Ou seja, eu posso trazer reminiscências de uma vida anterior que estão refletindo nessa vida umas dificuldades. Imagina, em outra vida eu abusei do cigarro, fumei muito e desencarnei em função disso. Será que eu vou vir com o meu aparelho respiratório perfeito? Eu vou ter dificuldade, né? Ele vai se apresentar aqui. Então, está querendo dizer que algumas são de vidas anteriores. Mas e as que são dessa... E outras são dessa vida. E eu falei para vocês que se o corpo é um dom e algumas coisas são inatas, se o corpo é um dom e eu faço um mau uso dele, qual vai ser o reflexo disso ao longo da minha vida? Né? Se eu cometi toda a ordem de excesso, eu não vou ter dificuldade? Então, o amigo Rogério, como eu também trabalho na área de saúde, ele com certeza já viu N situações que se apresentam que são dessa vida, que você faz uma orientação hoje, daqui a Selma também é da saúde, a gente faz uma orientação hoje, volta 6 meses, o que o indivíduo seguiu, Rogério? Nada, né? E aí depois, o que ele vai reclamar? Vai reclamar do agravo, né? Ele reclama do agravo, ele acha que Deus é injusto, e ele nunca consegue entender que aquilo não associa então a atitude dele. Aí uma mãe que é zelosa, ela fala: meu filho, não faz assim, não faz assim, não faz isso, não sai agora, não bebe, não pega o carro, não bebe, não vai na moto. E aí ela faz várias orientações. Aí o indivíduo se acidenta. Será que isso é de uma vida anterior ou é uma negligência dessa vida? Então é isso que ele está trazendo para a gente, que algumas coisas são que a gente vai trazer. Então se eu tivesse que nascer faltando um braço, não naturalmente que é uma coisa que vem que a gente está trazendo, que é reflexo de uma existência anterior, mas outras não. Então, ele também, aqui no Evangelho, ele vai trazer algumas questões, uns alertas, né? Quantos homens caem por sua própria culpa?
Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, nessa existência, que era para ser uma existência, existe um planejamento reencarnatório, uma programação, e era para você ter a sua família tranquilo, organizar a sua vida, organizar e auxiliar seus filhos, e aí o cara se caminha para outros. E aí, por questão de orgulho, de ambição, e tem gente que vive uma vida simplesmente ambicionando determinadas questões materiais, não busca o espiritual, e depois qual é o reflexo disso, né? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não ter sabido limitar seu desejo? Será que a gente não se encaixa também nisso em algum momento da nossa vida? Que a gente buscou alguma coisa que naquele momento não era possível, talvez não fosse prudente? Não é? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? E aí, meu programado era casar com fulano, com alguma pessoa, com determinada pessoa. E aí o outro era tinha muito mais posse, me elevaria em uma condição social e econômica muito melhor, eu frequentaria outros ambientes, eu teria uma vida confortável, sigo por um caminho. E aí, naturalmente, como a gente é dotado do livre-arbítrio, o que a gente faz? A gente escolheu, a gente é seduzido por aquilo e vai por esse caminho. E muitas das vezes esse caminho vai nos trazer muita dificuldade, né? E aí, será que isso aí é uma causa anterior? É uma causa anterior ou é uma causa atual dessa existência? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? E aí, quem aqui já não, em algum momento, a gente já não entrou em discussões infrutíferas, em discussões que não levariam a nada, ou até mesmo por questões de dinheiro mesmo, material, alguma coisa da família que alguém que achou que foi desprestigiado, enfim, ou até em ordem de serviço também, que a gente acha que sempre é injustiçado, que a gente não recebe aquilo que a gente merecia, não é? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança dos excessos de todo gênero? Se eu te oriento que se a ciência ela caminha dizendo que é bom que você faça atividade, que coma moderadamente, né? Que a gente, em algum momento da vida, que você faça seus exames de rotina, e aí eu pego esse dom que é esse corpo perfeito, no sentido de que ele está ajustado para essa existência, o que eu faço? Eu chego a uma determinada, eu estou me queixando, que não sabe por que eu alcancei tudo aquilo que eu estou recebendo, né? E será que isso a gente é uma causa anterior ou é uma causa da negligência do uso desse corpo nessa vida? Será que se eu beber todo dia, fazer uso do álcool todo dia, ao longo de 10, 15, 20 anos, será que vai ter reflexo? Será que eu nasci com a programação de ser alguém que ia vivenciar o vício? Creio que não, né? Então a gente está fazendo, naturalmente, quem ainda não entendeu. E a gente não está fazendo julgamento de que ao longo de uma existência você pode reconhecer e entender que o caminho que você está tomando é um caminho que precisa ser mudado, e a gente despertar, sair um pouco dessa ignorância, encontrar alguma coisa que faça sentido para a gente e a gente mudar. Mas enquanto eu estiver fazendo mau uso daquilo que nos foi emprestado, se o corpo é um dom e ele foi emprestado para vivenciar uma experiência, naturalmente que eu tenho que devolver ela, né? Fazer bom uso. Será que eu estou fazendo bom uso? É uma reflexão, uma análise que a gente tem que fazer, né? Será que eu estou, eu respeito o meu horário de sono,
dentro do possível, durmo pelo menos umas 6 horas à noite, né? Toda a ordem de excesso que a gente acaba cometendo, né? Então, meus amigos, aqui fica claro que algumas coisas são, não, isso que ele está querendo trazer para a gente, uma causa atual, são reflexos dessa existência que não tem, que a gente está buscando para a gente. E aí, e quem é responsável por nossas aflições? Será que é Deus? Será que é o Espírito, nosso mentor, que está nos influenciando? Não somos nós mesmos que somos responsáveis por nossas aflições? Não é? Se você falar que é um mundo de prova e expiação, que a dor vai alcançar todo mundo, que aqui não tem jeito. Quem aqui já não ficou desempregado? Quem aqui já não teve dificuldade, um mês teve que pegar um dinheiro emprestado e não sabia como é que ia, não digo a gente, mas alguém no nosso círculo íntimo, né? Que não sabia como é que ia passar o mês. Então, quantos batem a porta dos templos religiosos em busca de um alimento? Porque naquele momento ele pode até ter o conhecimento espiritual, mas na hora do aperto o corpo precisa ser, ele precisa do alimento material para. Então, só que se eu não fui responsável e não fui prudente, quando eu tinha o seu trabalho, eu posso gastar mais do que eu eventualmente, que se em uma situação de emergência, se eu estou um filho doente, você vai recorrer a alguma coisa para que você possa cuidar do seu filho. Mas na maioria das vezes não. Tem algumas pessoas que vivem o hoje e não querem saber do amanhã. E aí o amanhã vem com as suas aflições. Eles vêm com as dificuldades. Eu vi um meme esses dias lá que era assim, a pessoa fez 12 meses e 5 dias de férias. Eram 12 meses pagando e 5 dias de férias em um determinado lugar. E quantos a gente não vê aí que ele não vai abrir mão daquilo que ele acha que é super importante? Nada contra, não estou fazendo julgamento, mas será que quando eu entrego mais do que eu podia em algum momento e não sou providente, será que vai ter reflexo? Assim também como nas relações que a gente vive, né? Se eu nunca der nada, se eu nunca colho, nunca tenho carinho, nunca tenho amor para dar para os meus, será que em algum momento você também não vai ter reflexo para a gente? E aí, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, ele está dizendo, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Aqui está no Evangelho. Quem de nós já não ouviu isso, ou a gente mesmo falou, rapaz, se eu não tivesse feito isso, hoje eu não estaria colhendo o fruto amargo de agora, né? E aí a gente também tem, quem já não ouviu isso, ou quem já não falou, ou alguém que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Quem já ouviu isso, né? Eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa é aquele que levanta a bandeira e fala, não abro mão daquilo que eu penso. E ele sai semeando, né, animosidade contra ele. Então, isso vai um pouco. Se isso não vai ter reflexo isso não vai ter reflexo para a gente também. Se eu não amenizar meu coração, se eu não apaziguar meu coração e também tentar compreender, se eu já tenho algum entendimento e olho para o outro e vejo que ele ainda está na ignorância, que ele ainda é uma criança, eu apaziguo meu coração. Eu nasci assim e vou morrer assim. E aí, é claro, e aí é o síndrome da Gabriela, né? A pessoa, não, eu sou assim, não vou abrir mão. E ele vai viver uma existência difícil, de conflito com familiares, de conflito no serviço. É uma pessoa extremamente difícil de lidar, que não tem amabilidade, que não tem, às vezes não tem cordialidade. E assim, meu jeito, quer me aceitar, me aceita, eu sou grosseiro mesmo. Será que ele vai colher nessa vida ainda? Ele vai ter, talvez tenha reflexo até em outra, porque o aprendizado dele, ele talvez tenha que levar para outra vida o aprendizado, que ele vai encontrar pessoas que vai fazer com que ele, que se é orgulhoso principalmente,
eu devo ter jogado pedra na cruz, né? E as pessoas às vezes têm dificuldade encontram dificuldades, aí será que os anteriores aqui não levam desaforo, eu vou morrer assim? Será que ele não vai colher em algum momento isso também? Aí ele se queixa de Deus, né? Ele olha e Deus, você está sendo pesado comigo, mas talvez não seja reflexo dessa conduta, e aí isso também naturalmente que a gente carrega, como a gente já disse, que a gente vai carregar tudo aquilo que você já vivenciou em tudo, né, nas outras vidas, você está carregando para essa. Mas será que a gente não precisa aprender alguma coisa? Será que o Espiritismo não está nos trazendo? Será que a mensagem de Jesus também, que eles nos trouxe, não está nos ensinando nada? E aí, o outro fala, dou um boi para não entrar em uma briga. E depois que entro, dou uma boiada para não sair. E a gente também não conhece um monte de gente assim que briga e fala, aí depois ele... Aí a gente vai voltar mesmo. Quantos familiares não são assim, gente? Quantos colegas de trabalho não é assim, não é? Extremamente difícil de lidar. Será que a gente não precisa mudar alguma coisa? Será que se a gente fazer uma reflexão e a gente olhar para dentro de nós mesmos? E aí, a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Está também nesse capítulo 5. A lei do mundo, ela pune parte dos equívocos, né? Mas a lei divina não. A lei divina, ela vai alcançar todo mundo. E aí, muitas das vezes, até reflexo, né, nessa ou em outra existência. Entretanto, a experiência de algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desgraçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio. O mal pode-se então o homem dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado? Está também nesse capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está dizendo que depois de uma existência de muita dificuldade, o indivíduo chega lá no, 70, 80 ou 50, como é a minha idade, e aí ele fala: rapaz, eu conheci o Espiritismo, agora eu estou tentando me modificar, eu olho para mim e vejo que eu fiz muita coisa equivocada. Se eu tivesse esse conhecimento há 40, 20, 30 anos atrás, talvez fosse diferente, né? E quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente naturalmente reconhece a nossa dificuldade e as nossas más tendências. E será que a gente está se modificando? Será que nessa existência a gente pode sair daqui um pouco melhor do que a gente entrou? Não é, Camilo? Então, o João descreve lá numa passagem do Cristo: tenho-vos dito estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Nós, os espíritas, a gente já alcançou um conhecimento, a gente está a gente começou a abrir esse caminho da ignorância, deixar um pouquinho essa ignorância para trás e abrindo novos horizontes. A gente está se transformando com a mensagem que a gente está recebendo? Será que a gente está lutando contra as nossas imperfeições, contra as nossas más tendências? Será que a gente está fazendo tudo aquilo que a gente podia? Será que o orgulho é fato? O orgulho e o egoísmo ainda é presente nas nossas vidas? Sem dúvida que sim, né? Mas será que a gente está lutando contra isso? Será que a gente tem feito tudo que a gente podia? Será que quando eu estou em casa, será que no meu ambiente familiar eu busco também fazer com que lá eu seja paz, que eu seja harmonia, que eu tenha muita mais paciência? Pois é. Então, eu falo assim, eu acho que isso, dentro das suas muitas dificuldades, e se tudo que a gente construiu até aqui, nesse estudo, dizendo que se Deus
é justo e soberano, misericordioso, Ele colocou tudo aquilo que a gente precisava para vivenciar essa experiência. Ou vocês têm dúvida disso? A gente está no lugar errado? A gente está no país errado? Está na cidade errada? Está no emprego errado? Está na família errada? Claro que não. Então tudo isso foi colocado para a gente vivenciar as provas. Agora, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher, não posso? Eu posso abandonar minha família. Eu posso falar, não quero mais suportar. Quem naturalmente que teve um familiar adoecido, acamado e teve que se dedicar, ele sabe o quanto é difícil. O quanto é difícil, né? Assim, para o acamado que tem dificuldade, ele é dia a dia, dia a dia. Ele não deixa quem está doente, ele não é feriado, é domingo, é sábado, ele continua doente. E aquele que está cuidando, ele precisa cuidar sempre. E aí quer saber, cara? Eu vou colocar numa instituição e vou sumir. Será que isso vai ter reflexo depois? E será que eu estou entendendo isso que vem para a gente? E será que quando eu alcançar uma determinada idade, que eu também não vou colher tudo aquilo se eu não cuidei, não zelei, não eduquei meus filhos, em uma determinada idade, será que eles vão ser tudo aquilo que eu esperava? Afável, carinhoso, amoroso, cuidadoso. Se eu não coloquei limites, se eu não trouxe eles a uma responsabilidade? Então, meus amigos, o Espiritismo vem nos trazer todo esse cabedal de informações que a gente pode beber, não é? Que a gente está aqui, e naturalmente que a gente vai estar todo dia. E a gente está fadado a caminhar, a vencer tudo isso. É o que Jesus veio trazer. Ele também foi um espírito que nasceu simples e ignorante e caminhou até ser um espírito crístico. Nós vamos ser espíritos crísticos um dia? Vamos, não vamos? Se o Cristo há 4,5 bilhões já era o espírito crístico, a gente vai chegar um dia também, não vai? E aí, para a gente caminhar aqui para o nosso final, eu tenho um texto, e aí alguém quer ler? Quer ler outra? Rogério, adora ler. Então, a gente vai fazer uma reflexão acerca do texto. Pode? Eu coloquei, está em... Veja, né? Então será que a gente está vendo todas as oportunidades que a gente tem na vida? Será que a gente já abriu nossos olhos e olhou ao nosso redor tudo aquilo que foi colocado para a gente? Então veja. Não diga que a canção está perdida. Será que essa vida está perdida? Será que essa vida está perdida? Será que essa vida a gente ainda tem a oportunidade de fazer diferente? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Será que a gente está tendo fé em Deus? A gente está tendo fé na vida, construindo isso que a gente precisa para passar bem por essa existência? Tente outra vez. Será que todo dia, quando a gente acorda, a gente não está tendo a oportunidade de tentar, de ser melhor? Beba. Mas beber o quê? Beber do conhecimento, né? A gente está buscando. Será que a gente está... Pois a água viva ainda está na fonte. Será que a gente está buscando essa fonte, esse conhecimento, todo dia, que foi oferecido? Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Qual seria essa ponte? Será que não é a vida? Não é? A gente tem 2 pés. A gente nasceu com um dom. Isso aqui, o corpo é um dom. A gente está tendo todas as oportunidades. A gente precisa chegar do outro lado. E chegar bem do outro lado. Nada acabou. Não. Não acabou. A vida ainda... Quem aqui diz que sabe quanto tempo que ainda vai estar aqui? Então não acabou. A gente ainda está vivenciando tudo isso. Tente. Vamos continuar tentando, perseverando, buscando sempre. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Quem de nós não tem dificuldades, dor, está passando por processos? Ou conhece alguém, ou tem que auxiliar? Não
pense que a cabeça aguenta se você parar. Será que a gente não fica buscando caminhos, né? E se a gente parar, falar, desisto, será que vai? A gente precisa de um ânimo, né? Então a gente não pode parar. Não desista. Continue. Há uma voz que canta. Os bons espíritos estão aqui a nos rodear. A gente está numa multidão de espíritos. Né? Há uma voz que dança. Os bons espíritos continuam a nos influenciar. Há uma voz que gira, bailando no ar. Queira. A gente quer, a gente está buscando. Será que nessa existência a gente está buscando? Basta ser sincero e desejar profundo. Olhar para dentro de nós, avaliar o que a gente tem feito e desejar ardentemente que a gente seja melhor, que a gente queira ser melhor, que a gente olhe para o nosso irmão e o ampare, o acolha. Você será capaz de sacudir o mundo. Quantos espíritos encarnaram aqui foram, né, exemplos? Eles sacudiram o mundo, né? Divaldo, Chico, Irmã Dulce, Gandhi. Eles não sacudiram o mundo? Tente outra vez. A gente está tendo a oportunidade, né? Tente. E não diga que a vitória está perdida. Não está perdido. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente pode fazer diferente. Se é de batalhas que se vive a vida. Se o mundo é de provas e expiações, quantas batalhas a gente vive no dia a dia, não é? Tente outra vez. A gente vai tentar. Hoje é o melhor dia. A gente não é. Nós vamos tentar? Então, gente, para finalizar e passar a palavra para o Robinson. Para o Rogério, desculpa. Como materializar isso, né? Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou, nada não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória
Obrigado, gente. Quem tem olhos de ver, que veja. Agradecemos a Deus, aos Espíritos amigos, ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui hoje e a felicidade do conhecimento que chega até nós. Que a gente possa aproveitar esse aprendizado. Mestre Jesus, em Teu nome, te agradecemos pela manhã de hoje, pelo estudo, pela reflexão. Aos trabalhadores, amigos incansáveis que interagem entre nós e que nos banham com a Tua misericórdia e com o Teu amor. Que possamos absorver esses ensinamentos, que possamos manter na nossa consciência essa lição dessa manhã, que possamos levar para a nossa vida essas reflexões, que possamos ter coragem de colocar em prática tudo que temos aprendido com a doutrina espírita. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, Bezerra de Menezes. Senhor Jesus, evocamos ainda mais uma vez o Teu santo nome. Rogamos que peça ao nosso Pai, por toda a humanidade, por aqueles lá fora, em situações desesperadas, bem adversas, Senhor, que a Tua misericórdia não lhes falte. Estende o Teu amor sobre os corações endurecidos, a fim de que possam modificar os seus pensamentos. Aqueles que têm a responsabilidade de promover qualidade de vida às nações, às civilizações, Senhor. Que eles possam, no uso de suas inteligências e das suas condições, promover o bem, promover a fraternidade e a paz. Olha, Senhor Deus, visita todos os hospitais, todos os ambientes onde haja necessidade da cura para as enfermidades, do corpo e da alma. Assim, Pai, com o coração contrito, pedimos a vós que nos despeça em paz nessa manhã. Queremos lembrar a vocês dos estudos da casa. Às segunda-feira tem atividade mediúnica privada, mas que os irmãos podem pedir aos companheiros da casa a intercessão através de pedidos formulados àqueles que necessitam. Às 19 horas tem o estudo do Oeste, Livro dos Espíritos, e às 19h30 o estudo do Evangelho. Na terça-feira tem vibração e estudo mediúnico. Na quarta-feira, às 19h30, palestra pública. E à tarde, às 15 horas, estudo do Evangelho. No sábado, pela manhã, tem o sopão. E à tarde, a evangelização infanto-juvenil e paz. Divulguem. E rogamos a todos os companheiros que busquem cada vez mais a nossa casa, que se entrosem nas atividades da casa, que busquem interagir, busquem experienciar o conhecimento que têm adquirido. Filiem-se à casa. E nós temos também o passe às segunda-feira, de 8 às 9, e sexta-feira, de 16 às 17 horas. 16 às 17 horas. Meus companheiros, um bom domingo a todos, muita paz. Aqueles que necessitarem, se mantenham em silêncio e em oração no salão, que vamos partir para o passe agora.
Obrigado ao nosso querido